Queremos, nesse momento, Pai, te agradecer e louvar o Teu nome, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem demonstrado a sua misericórdia e revelado, Senhor Deus, dado ao nosso conhecimento a Tua palavra. Temos ela aqui diante de nós e é nela que vamos nos debruçar e queremos que Teu Espírito Santo fale ao coração, Senhor, da Tua igreja. Que o Senhor traga ensinamento, Pai. Que a nossa mente possa estar sendo moldada, Senhor Deus, a imagem, Senhor, do Teu Filho, Pai. Que possamos ter a mente dele, Senhor. Que possamos viver de conformidade com a Tua vontade, Pai. Que possamos seguir os Seus passos. Tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 11. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. Como nós vimos na exposição passada, o Evangelho de Marcos, ele começa agora a deixar muito claro e evidente quem era a pessoa do Messias. A gente viu isso, começamos a ver isso no capítulo 10, ali no discipulado, no tema de discipulado, que falava de Bartimeu, na sua declaração, e a partir de agora, essas coisas vão se intensificar, porque Marcos vai deixar a partir muito claro quem é Jesus Cristo, quem é o Filho de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós. E logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Perceba aqui que Marcos está construindo, por meio da exposição dos acontecimentos da vida de Jesus, a pessoa do Filho de Deus, por meio do servo sofredor, ou seja, do Messias, aquele que estava para vir. Nesse relato específico, nós temos a entrada de Jesus como o Messias que triunfa por meio do seu sofrimento. Nesse trecho de Marcos, nós temos aqui o início da paixão de Cristo como um ato profético ao entrar em Jerusalém, que é a cidade do grande rei. A jornada para Jerusalém é o foco da atenção há algum tempo aqui no relato de Marcos, que começa já em Marcos capítulo 8, verso 31, quando ele já fala a respeito disso, quando diz assim: então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. A paixão de Cristo começa aqui a se desdobrar na narrativa de Marcos, e a cada acontecimento ele revela de forma progressiva a verdadeira natureza messiânica de Jesus e a cruz que estava por vir. Perceba aqui nessa história que Jesus vai confrontar o mundo e o seu pecado como filho de Davi. Inicialmente, aqui, começando isso lá em Marcos capítulo 10, verso 47,
no reconhecimento daquele homem Bartimeu, que Jesus era o filho de Davi, quando diz assim, nos versos 47 e 48, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de muitos, de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba que aí começa esse confronto, Jesus confrontando o mundo e o seu pecado como filho de Davi e também como Senhor de Davi, lá em Marcos capítulo 12, verso 35 a 37, fazendo essa, vamos dizer assim, essa barreira nesses relatos que estão ali no decorrer desses capítulos, mostrando essa realidade. E Marcos 12, 35 a 37, ele diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Nós vamos perceber que dentro dessa perspectiva, nós vamos ver aqui o capítulo 11, nesses 11 versos, e quando lá no verso 10 ele diz assim: bendito do reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. E nós vamos entender mais apropriadamente isso. No verso 1, ele diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. É muito interessante essa menção que ele faz, porque, como nós dissemos anteriormente, essa entrada é um anúncio profético de quem era o Senhor Jesus, do que ele iria fazer. E a partir desse momento nós vamos perceber que o Monte das Oliveiras vai representar um lugar de destaque na narrativa de Marcos, por causa das profecias relacionadas a este monte e a pessoa do Messias com esse monte. O Monte das Oliveiras, ele ficava a 792 metros acima do nível do mar, cerca de 91 metros mais alto que a cidade de Jerusalém, e se estendendo do norte ao sul da costa leste da cidade. Na época de Davi, esse era um local de adoração, e é muito claro quando nós, lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 30 e 32, a Escritura diz assim: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço, todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Verso 32, ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto sagrado e terra sobre a cabeça. Percebam que ali é um lugar de adoração. Ezequiel, na queda de Jerusalém, lá em 586 a.C., teve uma visão da glória do Senhor partindo de Jerusalém e repousando ali no Monte das Oliveiras. E lá em Ezequiel, capítulo 11, verso 22 e 23, diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e pôs sobre um monte, que era o Monte das Oliveiras, que está ao oriente da cidade. Este monte, de acordo com o profeta Zacarias, seria o local do julgamento final. Tanto rabis quanto historiadores, como Flávio Joséfo, associavam esse monte com a vinda do Messias. Veja como a menção a esse monte aí é bastante pontual, apontando mais uma vez para a pessoa do Messias em Cristo Jesus. E lá em Zacarias, capítulo 14, verso 4, a Escritura diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Marcos provavelmente menciona o Monte das Oliveiras aqui a fim de associar sua relevância messiânica com a entrada de Jesus em Jerusalém. Perceba aí no Evangelho de Marcos um crescente quanto à pessoa do Messias e da sua identificação como tal.
É muito interessante que Marcos vai colocar determinadas pistas diferente dos outros evangelhos. Nós vamos ver isso mais adiante. Segundo William Hendricks, Marcos entendia que Jesus era o primeiro de tudo. O primeiro de tudo era o Rei Salvador, conquistador e majestoso, para quem todas as pessoas deveriam se voltar em fé e humildade. Esse Jesus do Evangelho de Marcos era completamente divino, pois o Filho do Homem, a quem ele apresenta, era também Filho de Deus. Os versos 2 até o verso 6, aqui na narrativa nós temos a preparação para a entrada de Jesus montando um jumentinho. Alguns comentaristas dizem que provavelmente Jesus havia combinado anteriormente com tal homem sobre a utilização desse animal, supondo que Jesus tinha conhecimento tanto do jumentinho quanto dos seus donos, iniciando aí uma familiaridade com os donos deste animal antes daquele momento, pelas ordens que ele dá aos seus discípulos. Outros entendem que a situação demonstrava um conhecimento sobrenatural de Jesus, e que como rei, ele tem o direito a tudo o que ele precisar. Parece aqui mais lógico entendermos essa passagem de Marcos como a evidência do conhecimento de Jesus e o seu controle sobre todas as coisas. Segundo o James Edward, os primeiros 6 versículos são devotados à preparação para a entrada triunfal em Jerusalém e são narrados de forma a demonstrar a presciência precisa e soberana de Jesus sobre os eventos subsequentes. É muito interessante nós olharmos esse quadro que mais uma vez vai apontar para essa messianidade, para essa divindade, para essa realeza de Cristo. Na antiguidade, o confisco de animais de carga era uma prerrogativa do rei. E aqui temos, nesse relato, nós aqui também temos uma sugestão do papel régio de Jesus. Perceba que esse animal era um animal que nunca tinha sido montado, era um animal intacto. Por isso animais assim eram considerados específicos para o uso sagrado, o que o tornava apropriado para o uso do rei. Se vocês perceberem na Escritura, um animal que devia ser empregado para um propósito sagrado, não deveria ter sido usado nunca para outro propósito. Como no caso das novilhas vermelhas, cujas cinzas limpavam da corrupção, e que Deuteronômio, capítulo 21, 3 e 4, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julgo. E é interessante porque tudo isso aponta, todos esses detalhes que Marcos está descrevendo, aponta para uma realeza santa. Por ser um animal que nunca foi montado, que não tinha sela, havia necessidade dos seguidores de Jesus porem os seus mantos sobre aquele animal. Mas o que nós estamos vendo aqui não era comum aos peregrinos chegarem a Jerusalém em momentos como esse, em momentos de festa, montados em animais. Por quê? Porque a maior parte vinha em procissão, eles vinham a pé. Logo, o que nós estamos vendo aqui é uma cena que remete a um cortejo real. E provavelmente remonta à entrada de Salomão em Jerusalém, montando um jumento de Davi para assumir o trono, como nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 32 a 48, que eu vou só ler os 2 primeiros versos, 32 a 34, que diz assim: disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. Eles se apresentaram ao rei, disse-lhes o rei, tomai convosco o servo do vosso senhor e fazei-o montar o meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, como Natão, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei
Salomão. Perceba que o cenário aqui é o cenário de um cortejo real, de alguém que entra na cidade não como um peregrino, mas como um rei, que provavelmente iria assumir o seu trono. É muito interessante falar de alguns detalhes, né, que nós estamos vendo aqui, porque na Palestina o jumento era um animal considerado um animal nobre. Quando um rei ia à guerra, ele ia a cavalo, mas quando retornava em paz, ele cavalgava sobre um jumento. Os reis nos tempos de Jesus usavam jumentos como montaria. Era um animal que os reis usavam. É muito interessante fazer uma comparação com o que nós temos aqui no Brasil, no século XIX, quando Dom Pedro I dá aquele brado de independência, ele estava sentado em um mulo. Era um jumento. Historiadores dizem que Pedro Américo, ao pintar esse quadro, romantizou essa imagem, dando um tom solene e heróico para um cavalo branco, mas na realidade o animal que estava sendo usado ali era um mulo, um animal usado pela realeza para viagens distantes, para viagens longas. Mas perceba aqui, nessa descrição, as profecias sendo cumpridas na pessoa de Cristo e em quem ele era, esse Messias prometido. É muito interessante que Marcos ele não deixa isso claro, ou seja, ele não faz uma relação direta da entrada de Jesus em Jerusalém com uma citação messiânica que é encontrada em Zacarias capítulo 9, verso 9, mas faz isso de forma velada. Lá em Zacarias 9:9, o que os outros evangelhos vão dizer, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de jumenta. Nós vamos ver essa relação muito direta, tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de João. Lá em Marcos, no capítulo 21, no verso 4 e 5, ele vai dizer assim: ora, isso aconteceu, o mesmo acontecimento. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. João também, ao relatar essa narrativa, ao falar dessa narrativa, desses fatos na vida de Jesus, lá no capítulo 12, verso 15, ele diz assim: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta. Percebam que a imagem aqui é a imagem que está sendo descrita do rei, do Messias, daquele que era descendência de Davi, o filho de Davi, que iria assumir o seu trono. Marcos, perceba que, como nós estamos expondo Marcos, a narrativa, ele deixa muito claro que o Senhor Jesus, ele mantém todo o tempo esse tema do servo sofredor em segredo. E aos poucos aí ele vai montando essa imagem, com relatos e imagens sutis. Aqui nós estamos vendo isso. Marcos prefere imagens messiânicas sutis para abrir essa proclamação, para revelar de forma clara ao final de Jesus como Messias prometido. Essa passagem, a partir da ligação dela com as profecias do passado e com o que iria acontecer, ela é muito rica. No verso 8 ele diz assim: e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Estender mantos e ramos diante de Jesus é sugestivo de uma recepção cerimoniosa de um rei, como foi na consagração de Jeú, lá em 2 Reis, capítulo 9,
verso 13, quando ele diz assim: então se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Nessa configuração nós temos aqui o verso 9 e 10, quando diz assim: tantos que iam adiante dele como que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Perceba aqui nessas proclamações o que está acontecendo. O povo, com a chegada de Jesus, entrando em Jerusalém, começa a clamar a saudação do Salmo 118, verso 25 e 26, que diz assim: ó, salva-nos, Senhor. Essa expressão vou falar mais adiante. Ó, salva-nos significa Hosana. Ó, salva-nos, Senhor. Nós pedimos: ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. A frase descrita nesse salmo, no verso 26, bendito que vem em nome do Senhor, se refere inicialmente aos peregrinos que entravam no templo. E o sentido é que o peregrino é abençoado em nome de Deus. O Salmo 118 era um salmo de celebração e gratidão a Deus. Prestem bastante atenção no que está sendo pronunciado aqui a partir desse salmo e o que esse salmo significa. Era um salmo de celebração e gratidão a Deus pela vitória do rei diante dos seus inimigos. O verso 25 e 26, que eram cantados pelo povo, nesse momento representam o clamor do povo que é levado a clamar a Deus essas palavras. Originalmente, esse salmo era um salmo de clamor por auxílio e misericórdia divina. E mais adiante ele é usado como uma declaração de que o Senhor salva. O grande comentário judaico sobre o Antigo Testamento, por volta dos anos 200 depois de Cristo, registra que essas palavras eram usadas pelos sacerdotes depois do oferecimento de sacrifícios por ocasião da festa dos tabernáculos. E aí pronunciavam-se a bênção sobre o rei que granjeava a vitória no nome do Senhor. Tanto poderia se referir ao rei quanto ao seu exército que estava voltando com ele de uma batalha. Nessa perspectiva dos salmos, o Salmo 113 até o Salmo 118 são salmos de louvor e agradecimento que eram recitados especialmente em festas judaicas, como a Páscoa, o Sucó, o Shavó e o Hanukkah. E elas todas expressavam a gratidão pelas obras e libertações de Deus, especialmente a libertação da escravidão do Egito. Perceba que a escravidão do Egito, por mais que seja um fato histórico, por mais que seja um acontecimento, ele apontava para algo maior, era um símbolo daquilo que Deus ia fazer com relação ao seu povo, resgatando o seu povo da escravidão do pecado. Isso é muito claro na Escritura. A Escritura fala copiosamente e faz essa relação do povo no deserto, da escravidão do Egito com a escravidão do pecado. Esses salmos, eles tinham um nome chamado de Halel. Aleluia vem dessa palavra Halel egípcio, porque apontavam para essas libertações ou para a libertação de Deus do seu povo da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. Hosana, que também é uma proclamação, é uma transliteração da expressão espontânea, ó, salva-nos, né? Ele não está acostumado com esse tipo de linguagem. Transliteração, você pegar uma língua que tenha um alfabeto diferente e transpor esse alfabeto para o nosso alfabeto, por causa do som. Então, Hosana é uma transliteração de ó, salva-nos, ó Deus. Identificando mais uma vez esse cântico com a aclamação de um rei. A expressão salva-nos liga explicitamente a vinda de Jesus ao surgimento do reino e apela a Deus para que inaugure a era da salvação.
Perceba aqui como o cenário da entrada triunfal de um rei que vem para conquistar e salvar está sendo descrito pelo Evangelho de Marcos. Mas há uma coisa interessante aqui que foge à perspectiva do Salmo. Perceba aqui que ele diz assim: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Perceba que o povo clama: bendito o reino vindouro de Deus, Davi, nosso pai. E essa menção, ela não faz parte do Salmo 118, nem de nenhum outro salmo. James Edward faz uma observação interessante, comentando o livro de Marcos. Ele diz assim: a referência ao reino vindouro é certamente escatológica, mas a referência a nosso pai Davi não é encontrada em nenhum lugar do judaísmo, nem é necessariamente messiânica, como a expressão filho de Davi seria, como aquele cego Bartimeu declarou. Jesus, ele pregava o reino de Deus e não pregava o reino vindouro de nosso pai Davi. A atribuição dessa menção revela uma profunda confusão por parte da multidão sobre a verdadeira missão de Cristo. Esse título que eles fazem aqui, nos indica que eles não entenderam o caráter da vinda do Senhor Jesus. William Barclay, falando sobre isso, ele diz que perto da época de Jesus, havia alguns escritos intitulados de Salmos de Salomão, um conjunto de 18 poemas religiosos, um pseudo-epígrafo, que descreviam que o povo de Deus esperava do filho de Davi. Ou seja, esses salmos de Salomão, como outros, que nós chamamos de apócrifos, não eram livros inspirados, mas mostravam a religiosidade, o comportamento dos judeus num determinado momento, como o livro de Macabeus, que também é um livro apócrifo, ou seja, é um livro histórico, mas não é um livro sagrado. Num desses poemas ele diz assim, mostrando o caráter, ou seja, o entendimento do povo a respeito de Cristo como filho de Davi. Olhe, Senhor, e levante seu rei, o filho de Davi, no momento quando vir que ele possa reinar sobre Israel, seu servo. Ama-o com seu poder para que possa destruir os governantes injustos e para que possa purgar a Jerusalém das nações que pisoteiam até destruí-la. Com sabedoria e justiça expulsará os pecadores da herdade, ou seja, da herança de Israel, da onde Israel está, e destruirá o orgulho dos ímpios como um barro de oleiro. Como a vara de ferro quebrará em pedaços de sua substância, destruirá as nações que não têm Deus com a palavra de sua boca, e ao escutar sua palavra de julgamento, as nações fugirão diante dele. E reprovará os pecadores dos pensamentos do seu coração. Todas as nações o temerão, porque assolará a terra com a palavra de sua boca pelos séculos dos séculos. Perceba o que acontece aqui, nesse texto. É mais ou menos o que acontece com a declaração de Caifás, que ele faz a respeito de Jesus, que disse que uma pessoa precisaria morrer em prol da nação para que a nação não se perdesse. E a perspectiva dele era entregar Jesus aos romanos, porque ele estava causando um certo burburinho, uma certa confusão. Ele estava dizendo diziam que ele era o rei de Israel. Isso poderia trazer turbulência e caos para a liderança e para o domínio que eles exerciam debaixo do domínio romano. Mas no momento em que ele falou isso, a sua fala vai muito além daquilo que ele entende. Porque ele estava falando uma verdade, para ele obscura, mas clara na Escritura, que Cristo ia morrer para que o seu povo não se perdesse. E é o que nós estamos vendo aqui, esse povo está dando glórias a Cristo, chamando ele de o bendito, aquele que vem em nome do Senhor, clamando a sua salvação, sendo que a perspectiva deles era completamente oposta ao que iria acontecer. Nós estamos vendo aqui o povo reconhecendo na pessoa de Jesus, o rei de Israel,
o libertador da escravidão do seu povo, mas o viam como um rei político e militar. E esse era o tipo de rei que o povo procurava. É isso que esse poema mostrava. Que esses poemas alimentavam ali o coração dessas pessoas. Eles queriam um rei que rompesse, que quebrasse, que destruísse os grilhões, ou seja, as forças políticas que oprimiam o povo judeu. Jesus sabia disso. E ele veio humilde e manso, montando em um jumento. Quando Jesus entra em Jerusalém naquele dia, ele reclama para si, com todo esse aparato que nós vemos aqui de Marcos, o título de rei, mas deixou claro que queria ser um rei de paz. Sua atitude contradizia tudo que o povo dessa cidade queria e esperava do filho de Davi. E todo o quadro aqui é de um povo que não entendia do que se tratava a pessoa de Cristo, tudo aquilo que estava acontecendo. Mostrava uma multidão de pessoas que falavam sobre um reino nos termos desse mundo de conquista, do qual tinham pensado durante muito tempo. Na verdade, aquelas pessoas esperavam que Jesus fosse o ramo messiânico de Davi, como diz Isaías, capítulo 11, verso 1, que de Davi iria de Jessé, ia nascer um rebento, que restauraria o reino de Israel, expulsaria seus inimigos, livrando-os do seu domínio, da opressão gentílica, do poder de Roma. Essa era a visão daquele povo ali naquele momento. E é muito interessante porque tudo está acontecendo e as coisas que Marcos está dizendo, os fatos, estão mostrando para esses dois lados que existe um rei, que esse rei é o filho de Davi, que ele é um conquistador, que ele vem para salvar. Mas a perspectiva deles com relação a isso era completamente oposta. Completamente diferente. E aí no verso 11, diz assim: quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Perceba aqui que o objeto da procissão triunfal de Jesus não é a tomada de Jerusalém. Não é a reclamação desse reino. O alvo ali não é Jerusalém em geral, mas é especificamente um lugar. Perceba que essa entrada triunfal acaba no templo. E ali o Senhor Jesus faz uma investigação das operações do templo. Nós vamos ver as consequências disso logo depois. A longa viagem e a cavalgada do Monte das Oliveiras trouxeram Jesus a esse ponto de destinação. Parece ser um momento que ele deveria receber o reino messiânico, mas nada acontece. Tudo está acontecendo. Vejam o que aconteceu com Salomão, com Jeú, né? E com todos os reis que entravam dentro da cidade. Eles ali estabeleciam, o seu reino estaria firmado, as suas conquistas dariam na sua execução. Ele aqui, dentro dessa perspectiva, deveria receber o reino messiânico, mas nada acontece. Perceba que de forma sutil, Marcos fala que aquela multidão que estava aclamando desaparece misteriosamente. E aqui um total anticlímax. Relata que já era tarde que Jesus parte com seus discípulos para Betânia. Depois daquele monumental entrada, nada acontece. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. James Edward diz assim, que com isso,
O Evangelho de Marcos está alertando para não confundirmos entusiasmo com fé. Todo tempo Marcos vai mostrar isso por meio da multidão e até mesmo, muitas vezes, dos discípulos do Senhor Jesus. Não confundirmos entusiasmo com fé, popularidade com discipulado. Jesus aqui não é confessado em pompa, mas ele é confessado apenas na cruz. O símbolo messiânico expresso dessa entrada tem vida curta na mente da multidão, ou nem mesmo foi percebido como deveria ter sido percebido. Jesus agora entra no templo só, e ao formar uma opinião do que vê, vai para Betânia com seus discípulos, depois ele volta. Veja o que acontece depois: a figueira sem fruto, a purificação do templo, a autoridade de Jesus no batismo. Perceba nisso que esse será o primeiro indício do Evangelho de Marcos, que o templo não é o lugar de habitação do Filho de Deus. É muito interessante e às vezes é difícil nós percebermos essa transição que está sendo feita entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou seja, entre as sombras e a plenitude de Deus nos templos em Cristo Jesus. Onde o dia do Senhor, como no Velho Testamento, tem a sua relevância, tem o seu clímax, tem o seu ápice na vida da comunidade, agora não mais no 7º dia, mas no primeiro dia da semana, sendo já profetizado no Velho Testamento, com a festa das primícias, com a própria circuncisão, que era feita no 8º dia, ou seja, no primeiro dia da semana, apontando para esse momento, que essa entrada triunfal inicia. A morte e, mais especificamente, a ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que nós vemos alguns indícios, como por exemplo lá em João, quando ele diz para aquela mulher que o lugar de se adorar hoje é em Jerusalém. Hoje é em Jerusalém. Mas que não seria isso no futuro. E o motivo dessa adoração em qualquer lugar estava relacionado à própria pessoa de Cristo. Quando ele mesmo diz que vai destruir o santuário olhando para o templo e vai reconstruí-lo, e as pessoas não entendiam que ele estava falando do santuário do seu corpo, porque o templo em Jerusalém representava a presença de Deus no meio do seu povo, e agora essa presença se manifestava na pessoa de Cristo. Ele era o templo de Deus, ele era o tabernáculo santo. Jesus é de fato ali o Messias, mas ele não é reconhecido como tal. E ele mesmo, quando se posiciona no centro da fé de Israel, que significa o tempo, ele está sozinho. Ele está solitário. Eu gostaria de fazer algumas considerações e aplicações. Esse texto é riquíssimo. E, na realidade, eu tive que escolher o que falar dentre todas as coisas que vocês perceberam aqui, das ligações, do que isso representa, para onde isso aponta. Mas eu gostaria de simplificar esse texto dizendo o seguinte, que essa passagem, como vocês podem perceber, ela se concentra inteiramente sobre a cristologia. Por quê? Porque Jesus começa a revelar ao público pela primeira vez o significado da sua natureza e da sua incumbência. Nesse primeiro advento, ele é um Messias humilde que se recusa a assumir o papel de rei conquistador na visão do povo. Porque ele é um rei conquistador. E é isso que ele conquista ali naquele momento. É o início, a entrada triunfal, é o início da paixão de Cristo.
É o início derradeiro do fim da missão de Jesus. Mas ao invés disso, aos olhos do povo, ele se torna o servo humilde que reinará por meio do sacrifício e sofrimento. Perceba aqui que o Hosana que eles clamam, que significa ó salva-nos, se cumprirão por meio da cruz e não por meio da libertação do domínio romano. E a tragédia aqui é o verdadeiro caminho para o triunfo, a tragédia da morte de Cristo. Essas são as considerações cristológicas que nós podemos trazer daqui. E eu gostaria de trazer a atenção de vocês, dentre muitas coisas que nós falamos, para uma coisa específica. Aquela multidão estava dando glórias a Deus, eu quero me voltar para isso, e saudando Jesus como um rei, mas não sabiam o que estavam fazendo, apesar de ser realmente um rei. Tanto que Herodes, no início da sua vida, quis matá-lo, porque ele tinha direito ao trono de Israel. Era um direito por linhagem, e esse direito físico manifestava um direito espiritual, porque ele era o rei do seu povo. Mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Foi nessa mesma ignorância, ou essa mesma ignorância, melhor dizendo, que fez com que ele fosse crucificado. Porque lá em Lucas capítulo 23, verso 33 a 38, no verso 34, Jesus fala dessa ignorância, dizendo assim: contudo, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E fizeram todas as coisas que poderiam fazer com aquele que era o Senhor da nossa vida, das nossas vidas. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Nós também corremos o risco de estarmos supostamente adorando e louvando a Cristo. Mas o Cristo que estamos oferecendo honras não é o Cristo das Sagradas Escrituras. Muitos estão louvando um Deus da Bíblia que não é o Deus bíblico. E como o povo está criando em sua própria mente um Cristo e um Deus que não é revelado nas Sagradas Escrituras. O que nós vimos hoje pela manhã na escola dominical é uma representação clara disso. Quando nós estudamos ali as ordenanças de culto, o dia do Senhor, o culto a Deus. E eu gostaria de ler aqui as perguntas do Catecismo Maior, porque o Catecismo Maior, ele é muito mais claro e mais profundo que a nossa confissão de fé. Porque ele tem esse caráter. A confissão de fé é uma declaração de fé. O Catecismo Maior é um ensinamento do que está ali na confissão, daquilo que nós cremos. Então ele é mais, vamos dizer assim, mais denso nesse sentido. Apesar de haver densidade, muita densidade, na confissão de fé. A pergunta 108 diz assim: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puras e íntegras todas as ordenanças, o culto religioso conforme Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração, a ação de graça em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir da palavra de Deus, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina. Nós estamos vendo aqui o princípio regulador do culto sendo delineado. O ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar pelo nome de Deus e lhe fazer votos, como também desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E segundo a posição e vocação de cada um, removê-lo, e a todos os objetos da idolatria, como também desaprovar. E lá na pergunta 109, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Ele diz: os pecados proibidos no segundo mandamento são inventar, aconselhar, ordenar e usar e aprovar de algum modo qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus, tolerar uma religião falsa, fazer qualquer representação de Deus, de todas ou de qualquer uma das três pessoas, quer interiormente em nossas mentes, quer externamente, em qualquer tipo de imagem ou semelhança de alguma criatura, e toda adoração dessa representação ou de Deus nela e através dela,
fazer qualquer representação de falsos deuses, todo culto a eles, ou serviços que lhe pertençam, toda invenção supersticiosa que corrompa o culto a Deus, acrescentando-lhe ou subtraindo alguma coisa, sejam eles inventados ou saídos de nós mesmos, ou recebidos pela tradição de outros, mesmo sob o título de antiguidade, costume, devoção, boa intenção, ou qualquer outro pretexto, a simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento, oposição ao culto e às ordenanças que Deus instituiu. Quando nós estamos cultuando a Deus fora dos padrões dele, nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo estava fazendo, clamando a Cristo, para um Cristo que eles não entendiam quem era. Entendiam que ele era um rei, porque ele era, mas o seu reino não era desse mundo. Por meio do Catecismo Maior, nós estamos vendo o risco que nós corremos de estar adorando e louvando um Cristo, mas oferecendo honra e glória a um Cristo não das Sagradas Escrituras. Estamos louvando e cultuando um Deus da Bíblia que não é o Deus bíblico. Porque o nosso culto passa da nossa cabeça. Eles entendiam que Jesus era o filho de Davi. Mas eles não entendiam o que significava, segundo as Escrituras, ser o filho de Davi. Eles não conseguem ver que esse Cristo é completamente diferente do que eles supostamente imaginam. O que nós temos aqui é uma aplicação direta do que nós estamos vendo na vida do povo. Por meio do louvor, da adoração diferente. Eu poderia dar outros exemplos, mas foi um exemplo bem propício, porque foi falado isso aqui de manhã. Quando seguimos o que o nosso Catecismo Maior está condenando, nós estamos fazendo igual ao povo. E o final é o mesmo. O final é que o Senhor Jesus acabou só. A multidão desaparece. E por que que ela desaparece? Porque o conceito que eles tinham de Cristo era um conceito errado. Então, quando esse conceito foi frustrado, o que eles fazem? Se voltam contra ele. Crucificam. Nós vimos na exposição passada o desejo desesperado de Bartimeu encontrar a Cristo para que ele pudesse salvá-lo da sua cegueira. Bartimeu sabia da sua necessidade, da sua miséria, e ele a sentia, por isso ele buscou desesperadamente a Cristo. Muitos de nós por aí estão ainda cegos a respeito de Cristo Evangelho, e dessa forma não o buscam de forma devida, pois estão procurando um outro Cristo e não das Sagradas Escrituras. E eu pergunto a você, meu irmão, que evangelho você tem perseguido? Você tem mostrado essa mesma necessidade e dedicação que Bartimeu apresentou, ao ponto de segui-lo agora no caminho da cruz e da dificuldade? E o término do capítulo anterior deixa muito claro, e isso é bem pontual, porque quando Marcos escreve isso aqui, ele quer deixar isso bem claro, que depois que o Senhor o abençoa, o Senhor o salva, o Senhor abre os seus olhos, a única coisa que ele pode fazer agora é segui-lo. Não outro caminho, não tem outro caminho. Quando Jesus aqui entra em Jerusalém, ele entra como rei em missão de paz, como um vencedor que vem para morrer no nosso lugar. Há um texto na Escritura, lá no Velho Testamento, de Davi, que ali, mais uma vez, ele é tipo de Cristo. E diz que Davi, pelo seu poder, pela graça de Deus, trouxe paz a Israel, porque subjugou
todos os seus inimigos. E aqui nós estamos vendo o nosso valente, o nosso guerreiro, entrando na cidade santa, a entrada triunfal, e por meio da sua morte ele vai subjugar todos os nossos inimigos e trazer paz entre nós e Deus. Perceba que ele faz agora uma entrada pública. Se você pegar alguns trechos da Escritura com relação a isso, os irmãos do Senhor Jesus, no outro evangelho, vão indagar ele: você quer ser reconhecido e está sempre em oculto? Se manifesta para o mundo, para que eles saibam quem você é. E ele diz assim: o meu tempo ainda não é chegado. O de vocês está todo o tempo, mas o meu não. E é nesse momento que ele torna pública a sua pessoa por meio da sua entrada, atraindo governantes, autoridades religiosas, as autoridades romanas. Jerusalém, nesse momento, cria-se um alvoroço. O Evangelho de Marcos não fala isso, mas Mateus e outros evangelhos falam. Lá em Mateus 21:10, diz que Jerusalém ficou alvoroçada com a entrada do Senhor Jesus. E por que isso? Porque o mais maravilhoso evento que jamais ocorreria no mundo estava prestes a acontecer. O eterno Filho de Deus estava às vésperas de sofrer em lugar dos pecadores. O grande sacrifício pelo pecado estava para ser oferecido. O cordeiro pascal seria imolado. O ato expiatório pelos pecados estava para ser realizado e todos precisavam ver. E é muito interessante porque isso foi público. E tem gente hoje que diz que isso não aconteceu. É uma estupidez. O pessoal do Ocidente fala isso. Vai lá no Oriente falar, até mesmo para quem não é crente, que Jesus não existiu. Vai lá. Vai dizer que ele não ressuscitou. Algumas pessoas podem até não acreditar. Mas essa notícia é real no meio deles. Porque faz parte da história deles. E aí o mundo ocidental, com um pensamento greco-romano, isso é mitologia, isso é invenção. Estúpidos e ignorantes. Porque conhecem somente a sua realidade. Só a título de curiosidade, eu estava numa feira na escola. E era a Feira das Nações. E cada aluno precisava falar sobre a comida, sobre a cultura de um determinado país. E tinha um grupo que falava sobre os judeus, os hebreus. E quando eu fui lá ver, e tinha um aluno explicando o que era e tal, aí tinha a história, não lembro, né? Do povo holandês, do povo do lusitano, que eram os portugueses, dos romanos, e cada um falando da história daquelas pessoas, do início, como se iniciou como começa a existir aquela nação e aquele grupo étnico, e é muito interessante que a história que eles contam ali era a história bíblica. Eu achei muito interessante, porque eles estavam falando da Escritura. Eles estavam falando de Abraão. Eles estavam falando de Adão. Eu não preciso da ciência para provar que isso aqui é verdade. Mas o homem que olha para a Escritura e diz, ele pode não crer que essas coisas não existiram, é um louco, um ignorante, que não conhece a história da humanidade. Por isso foi público, para que todos, foi um marco universal, porque a salvação do mundo, a razão da existência desse mundo, estava ali, naquela pessoa, naquele homem feio,
de 30 e poucos anos, que parecia que tinha 50, que estava entrando um jumento, que não era seu, que vai para um túmulo que não é seu, e que viveu a sua vida toda em pobreza, para que você e eu pudéssemos, na sua riqueza, herdarmos o reino de Deus. Ele se fez pobre, sendo rico. Ele não tinha casa. Ele não tinha uma casa própria. Mas ele tinha todas as coisas. Porque ele é o Deus desse mundo. Ele é o Senhor do universo. O eterno Filho de Deus estava às vésperas de sofrer em lugar dos pecadores. O grande sacrifício pelos pecados estava para ser oferecido. O cordeiro pascal seria imolado. O ato expiatório pelos pecados estava para ser realizado. E ele cuidou para que a sua morte fosse iminentemente uma morte pública, e fez de tal forma que os olhos de todos se fixaram nele. E da sua morte procedem todas as nossas esperanças. Queridos, nós precisamos valorizar a morte de Cristo de tal forma que sejamos gratos com a nossa vida, com a nossa submissão e dedicação a Ele, daquilo que Ele fez por nós. Muitas vezes eu lia, antes de estudar teologia e estudar o texto, 1 Coríntios capítulo 11, e não entendia, às vezes, o que significava quando a Escritura falava da morte de Cristo e não da sua ressurreição nesse momento. E apesar de entender que o sacrifício do Senhor Jesus, o pão, o vinho e o cálice apontavam para a morte de Cristo, eu pensava assim: por que ele está anunciando a morte do Senhor até que ele venha? Porque ele está anunciando que com a morte do Senhor, os nossos pecados foram sepultados nele. E com a sua morte no meu lugar, no seu lugar, ele pagou o preço do nosso pecado no seu corpo. Por isso, aqueles que ressuscitam em Cristo Jesus como ele ressuscitou, não são mais escravos do pecado, porque o seu corpo mais, que é o corpo de Cristo, não está limitado a ser escravo, por causa da libertação que Deus fez na sua própria carne, lhe dando a cada um de nós o seu Espírito. E diante de tudo isso, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é entregar a minha vida a Ele. Essa é a frase de um cântico chamado Na Estrada de Jerusalém, da década de 80, de Asaf Borba, que no seu coro, refrão, ele diz assim: depois que ele cumpriu a sua parte, depois que ele assumiu tudo que era meu, mostrando o caminho que me leva até Deus Pai, que posso eu fazer além da minha vida? Me entregar. Entregar a minha vida a Cristo é uma atitude de gratidão, significa viver como Ele viveu, ou seja, em obediência à palavra de Deus. É querer crescer na graça e no conhecimento dEle. É tomar a sua cruz nesse mundo, mortificando os seus pecados, e seguir a Cristo. Todas essas coisas estão aqui, nesse relato inicial da paixão de Cristo, que vai culminar na sua morte e, consequentemente, na sua ressurreição. Na nossa morte e na nossa ressurreição. Eu quero cantar com a igreja